E a rotina dos militares permitiriam a eles uma aposentadoria diferenciada. Pelo menos é o que quer o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Diante das discussões sobre a reforma do sistema de proteção social dos militares, foi incansável no esforço de comunicar as peculiaridades da nossa profissão, que a diferenciam das demais, fundamentando a necessidade de um regime diferenciado. Mas, afinal, o que é esse sistema diferenciado? Para explicar esse sistema diferenciado dos militares, a gente convidou o especialista em direito previdenciário, Rafael Dantas, para explicar para a gente e para você de casa como funciona esse sistema diferenciado dos militares. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. E eu já te faço, então, a pergunta: qual é a diferença desse sistema previdenciário que nós temos para o dos militares? Correto. Eu que agradeço a participação aqui na Record News. A diferença que existe é que os militares, eles precisam contribuir, trabalhar por menos tempo para alcançar o recebimento de um benefício. Então vamos lá. O militar, após 30 anos de serviço militar, ele tem o direito, né, de passar para a reserva remunerada. Isso significa que ele está inativo, que ele estaria, entre aspas, aposentado? Não. Quando ele está na reserva, ele pode ser convocado a qualquer momento. Então, como a carreira militar é peculiar, é diferente, a inatividade do militar também é diferente. O militar só passa para uma inatividade definitiva quando ele alcança uma certa idade, que depende ali da patente. Então, um general com 68 anos, um praça ali com 56 anos, aí sim ele está definitivamente inativo. Tá certo. Professor, outra questão que muita gente se pergunta é: esse sistema diferenciado é uma coisa que só existe no Brasil ou também em outras nações o sistema previdenciário dos militares também tem diferenças devido à peculiaridade da profissão, se assim posso dizer, né, do militar na vida diferente de um civil? Correto. Em todos os grandes sistemas de previdência, né, para militares, existe essa diferenciação. Então, enquanto no Brasil, quando o militar passa ali para reserva remunerada, ou mesmo quando ele é reformado, quando ele está inativo definitivamente, ele recebe a integralidade do que ele receberia. Em outros países, eles também têm um tempo de trabalho, um tempo de serviço menor do que os trabalhadores ali da iniciativa privada ou mesmo os servidores públicos civis. Só que a diferença que, por exemplo, existe entre Estados Unidos e Inglaterra é de que lá eles não recebem a integralidade do que eles receberiam ali na ativa, mas que os sistemas são diferentes em outros países, também são. Como o Heroto gosta de dizer aqui, não é uma jabuticaba, né? Não é algo que só existe no Brasil. Para finalizar nossa conversa, professor, eu queria entender, qualquer tipo de mudança no sistema previdenciário dos militares passaria também pela reforma da Previdência, para o pessoal lá de casa entender? Ou seja, seria uma reforma da Previdência, aí você englobaria os militares ou não? Teria que apresentar um projeto diferente só para mudar os militares? Não, os militares eles têm um regime previdenciário próprio, ele é diferente. Inclusive, até mesmo para a reforma desse regime, existe uma diferença. Enquanto para a Previdência, no regime geral de Previdência, existe a necessidade de uma emenda constitucional, para os militares basta uma mudança na lei. Então, é até mais fácil, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista de alteração da legislação, alterar esses benefícios dos militares. O grande problema que se enfrenta é que a carreira dos militares é realmente peculiar. É diferente, não só no Brasil, como em outros países. Então, o que se entende ali como uma reforma da Previdência vai acontecer por meio de alterações de emendas constitucionais, de leis, de decretos. Vai ser um conjunto de alterações. Tá certo, professor. Eu conversei com o especialista em direito previdenciário, Rafael Dantas. Obrigado pela participação aqui conosco, Rafael. Eu que agradeço. Bom,
Aí a gente, então, explicando para você como é que funciona essa questão dos militares, a previdência dos militares, para você ter noção e poder participar das discussões sobre o tema.